Eu cumprimento a todos com boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Você que me assiste nesse momento, cada um dos inscritos no canal Luz da Palavra, cumprimento a cada um com graça e paz. Com boa tarde. Eu cumprimento a todos com boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu venho aqui tratar de um tema espiritual que é muito falado nos dias de hoje. O tema é o seguinte: conversão e salvação. A verdadeira conversão e a conversão errada. E tem pessoas que vai pelo caminho da conversão errada. E lendo cada um dos versículos hoje, você vai entender que tem pessoas que vai para um caminho errado de conversão e salvação. Para a gente entender o tema de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 30, versículo 15. Acompanhe comigo, vou fazer a leitura aqui e vamos estar entendendo o que quer dizer este versículo. Por quê? Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Aqui Deus está falando com o povo dele. Deus está falando que tinha pessoas naquela época que se convertiam, mas não sossegavam a sua alma, não tinham paz, não ficavam em paz, não sossegava a alma, no sossego, no repouso. As pessoas sempre tinham o que fazer, sempre procuravam o que fazer para o reino de Deus. E nos dias atuais não é diferente. Tem pessoas que se convertem e não sossega, como diz a palavra aqui, e não repousa. A salvação dela não está no sossego, não está no sossego, não reposa, nunca tranquiliza a alma. Sempre há ecos, sempre há o que fazer, o que mais fazer. É como se fosse a síndrome do filho rico. O jovem rico, filho rico não, jovem rico. O jovem rico, ele relata algo muito interessante. Ele chega para Jesus e fala: Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aquilo ali era algo que estava na alma dele. O que fazer? É o que muitas pessoas vivem hoje em dia no reino de Deus. Ser produtivas para o reino de Deus. É uma ansiedade do que fazer para o reino de Deus. Nunca pacifica a alma dela. Tem pessoas que hoje em dia nunca pacifica a alma dela. O jovem rico, ali era uma conversão que tinha muita coisa errada ali dentro. Não era uma conversão que pacificou o ser dele. Por quê? Por que não pacificou o ser dele? Porque ele chegou falando para Jesus: o que fazer para herdar o reino dos céus? Ou seja, o que fazer era uma conversão errada, porque era uma imposição religiosa. E hoje em dia muitas pessoas vivem uma imposição religiosa. O meu pastor falou, vamos fazer tal coisa. Agora nós vamos fazer tal coisa.
Ou por mais que não seja alguém da sua igreja, vamos fazer tal coisa. Às vezes você ouve isso no mundo, aí a sua alma nunca se tranquiliza. Você que está me ouvindo. Então, se você der ouvidos às vozes, você sempre vai ter ecos dentro de si. Assim como esse povo aqui tinha ecos dentro de si. Ecos, as vozes, coisas dentro de si, o que fazer, o que fazer, o que fazer. Nunca sossegava a alma, nunca pacificava a alma. E através do não pacificar a alma, não gerava confiança. Confiança no quê? No que Deus tinha para ela fazer, que é diferente de você propor o que fazer no reino de Deus. A verdadeira conversão não é você propor o que fazer, porque quando você propõe o que fazer, a sua alma não pacificou, como diz Isaías 30, versículo 15. A verdadeira conversão é você fazer o que Deus propõe. Aí você vai gerar a verdadeira conversão dentro de si. A verdadeira conversão, o verdadeiro sentimento de conversão. Ou seja, são caminhos diferentes. A verdadeira conversão, a falsa conversão é quando você propõe o que fazer para Deus. A verdadeira conversão é quando Deus propõe o que você tem que fazer, porque o que Deus propõe, o que você tem que fazer, pacifica a sua alma. E muitas pessoas hoje em dia não pacificou a alma. Não pacificou a alma. Conversões através do medo não pacificou a alma. Conversões através do as pessoas têm que fazer isso e isso e isso, não pacificou a alma. Agora, quando Deus auxilia você, quando Deus auxilia alguém, algum líder ou alguém que está me ouvindo, seja ela de qual tipo for, alguém que está na igreja, está ali, quando Deus propõe algo para ela fazer, aí a verdadeira conversão acontece. Ou seja, o que essa palavra nos auxilia hoje? Se converteu, pacifica a alma, seja grato, pacifica a sua alma e seja grato pelo que Deus fez e Deus está fazendo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para a gente entender mais sobre a verdadeira conversão, eu quero ler mais um texto aqui, em Isaías também, 48. Você que tem Bíblia, me acompanhe, leia comigo, que a gente vai entender a verdadeira conversão. Isaías 48, versículo 17. Leia comigo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aqui Deus fala de mais um tipo de conversão, mas aqui é pessoas que já conhecem. Por quê que já conhecem? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Ou seja, se Deus está ensinando, é pessoas que já conhecem. E te guia pelo caminho que deves andar. Ou seja, se Deus está guiando, é porque já tinha um caminho de conversão. E aqui dá para perceber que é um caminho que as pessoas estavam indo, que elas começaram a ir contra. Por exemplo, elas estavam indo para cá, começou a ir para lá.
Começaram a ir contra. Aí Deus vem pra cá de novo. Vem pra cá de novo. Aí Deus faz voltar. Ou seja, aqui dá a entender que as pessoas estavam indo um caminho totalmente ao contrário do que Deus estava ensinando. E se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, ou seja, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, Deus já tinha falado os mandamentos, mas as pessoas não queriam praticar, estava indo por um caminho contra o que Deus estava ensinando. Ou seja, quando a gente é convertido, está indo no caminho da conversão, mas a gente começa a andar por outros caminhos, é uma conversão errada. Você está indo para o caminho errado. Você está indo para o caminho mau. E Deus te dá mandamentos. Para que Deus te dá mandamentos? Para eu e você não perecer. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz. Ou seja, os mandamentos, ele traz paz. A verdadeira conversão, dando ouvidos aos mandamentos de Deus, ela traz paz. Ela não traz guerra. Ela não traz medo. Pode ser que haja, antes da conversão, algum sentimento errado? Sim. Mas depois da conversão, é paz. Não vai trazer... a sua conversão não vai te trazer medo, não vai te levar para o medo. Se a conversão está sendo fora dos padrões da paz, tá errado, tá indo pelo caminho errado. Se está sendo através do medo, tá errado. Ou seja, tem muitas pessoas, aí é que tá o que muitas pessoas falam, que Deus, olha só que coisa errada que as pessoas falam a respeito da salvação e conversão. Deus, ele converte as pessoas através da dor. É aquela famosa frase que as pessoas falam assim, ó: se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Não, errado. Ninguém vem pela dor. As pessoas vêm pela paz. Ela começa pela paz. E quando ela alcança essa paz, essa conversão de paz, tranquiliza o ser dela, porque é paz. Não é fobia do que fazer para o reino de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas vão pelo um caminho errado de conversão. As pessoas vão pelo um caminho errado de conversão. Olha só o que Jesus falou: aquele que quiser seguir após mim é ir no caminho da conversão. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Aquele que quiser seguir após mim, ou seja, Jesus. Outra coisa errada que as pessoas entendem é que Jesus precisa que a gente se converta. Não, isso aí é algo errado sobre conversão. Jesus não precisa que a gente se converta. Tem pessoas que pensam que Jesus é um bobo apaixonado. A palavra, ou seja, mas o que vai contra isso, que Jesus não precisa que eu e você se converta, que Deus não precisa ficar implorando que eu e você se converta, se você quiser, porque se você quiser seguir após mim, Jesus não vai ficar te implorando para você seguir a ele. Siga eu, porque eu preciso de você. Não, Jesus não é um bobo apaixonado, que nem muitas pessoas falam. Ou seja, se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas negue-se a si mesmo. No caminho você tem que ir negando a si mesmo, se convertendo, negando a si mesmo. Ou seja, negue-se a si mesmo. Mas como que a gente vai se converter? Através dessa palavra aqui, ó: se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Obedecer os mandamentos é semelhante você a negar a si mesmo. Mas como é que a gente vai se converter, vai seguir o caminho da cruz
Se a gente é um buraco negro negativo, se a gente suga tudo que há de ruim, como é que a gente vai se converter? Não vai se converter. Ou seja, como é que a gente vai se converter se a gente é mentiroso, se a gente vai pelo caminho da mentira, se a gente vai pelo caminho da traição, se a gente vai pelo caminho da idolatria, se a gente vai pelo caminho do adultério, se a gente vai pelo caminho da briga, do ódio, tudo isso, como é que a gente vai se converter se a gente vai por esse caminho? Não, pô, a gente tem que ir. Se os sentimentos maus estão ali, eu tenho que ir por aqui, porque conversão é isso aqui, ó. É você andar na contramão do que há errado. Ou seja, se eu e você não ir pelo caminho bom, a gente nunca vai se converter. Se a gente ir cada vez mais pelo caminho errado, a gente nunca vai se converter. Amém? Quero ler mais um texto que está em Atos 9. Agora a gente vai entender que através de sentimentos também a gente se converte. E outra, caminho do medo é um caminho errado de conversão. Mas você sabia que existe conversão através do trauma? Vou te provar que existe. Conversão através do trauma. Leia comigo Atos, Atos capítulo 9, versículo de número 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Para a gente entender melhor, vamos ler também Atos 22, versículo 4. Diz assim, Atos 22, 4. Persegui este caminho. Aqui é Paulo falando. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Ou seja, por que Paulo falou isso? Qual era o sentimento que se tinha em Paulo? Persegui-os do caminho e persegui-os daquela seita. Paulo, ele tinha um pensamento errado sobre os discípulos de Jesus. Ele via os discípulos de Jesus como seita do caminho. Seita, Atos 9. O caminho, Atos 22. Mas ele admitiu que era um caminho. Mas para ele era um caminho errado, porque era uma seita. Ou seja, o porquê que ele tinha aquilo dentro dele? Não sei se foi sentimento colocado por outras pessoas, ou se foi ele próprio que concluiu isso. Mas ele tinha dentro dele que os do caminho de Jesus, os discípulos de Jesus, eram uma seita. Ou seja, ele tinha raiva, ira. Mas por que essa raiva e ira? Ele via que os do caminho, aquela seita, cada vez estava crescendo mais, e a intenção dele era diminuir os do caminho da seita. Ou seja, ele tinha um trauma de ver a religião verdadeira crescer. Ou seja, tanto é que Jesus chega para Paulo e fala: Paulo, Paulo, por que você me persegues? Aliás, Paulo não, Deus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Aí ele disse: Senhor. Quem é Senhor? Ou seja, Paulo não era totalmente um sentimento errado. Devia ter uma raiz ali de algo bom a respeito de Deus dentro de Paulo, senão ele não tinha se convertido. Ou seja,
ele foi convertido através de um trauma de ver a religião crescer. Ou seja, quantos de nós, muitos não se convertem através de um trauma hoje? Por exemplo, o pai e a mãe falavam: ah, religião, esse negócio de religião é errado. É um trauma que foi gerado em você. Já vai lá dar o dízimo pro pastor. É um trauma que as pessoas tentam, usadas pelo inimigo, colocar nas pessoas. Amém? Então está aqui mais um ensinamento. Eu agradeço a todos. Muito obrigado por estar assistindo cada um dos meus vídeos. Curte, você que está gostando das nossas mensagens, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Em nome de Jesus, você vai ser abençoado. Aqui, através dessas ministrações, eu tenho certeza que você está aprendendo a verdade, que você está indo pelo caminho da simplicidade, o caminho puro e reto. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço a você que me assiste e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.